Boa noite! Está começando mais uma mesa redonda, com mais um grande nome do esporte, na Rádio Multi. E hoje, para conversar aqui com a gente, temos a presença do volante do Atlético Paranaense, que é considerado um dos melhores do país, Otávio Henrique dos Santos. Seja bem-vindo, Otávio, à nossa mesa redonda de hoje. Obrigado, eu agradeço o convite. Então, Otávio, seja bem-vindo. Me conte como que começou a sua paixão pelo futebol e como que foi o seu interesse pela sua posição de volante. Obrigado. Então, iniciei nas categorias de base lá do CRB, da minha cidade, de Maceió. E foi quando eu era meio que não tinha aquela minha profissão como atleta. Era mais que por brincadeira, por gostar mesmo do futebol. Jogava futsal nos momentos de folga do clube, né, que eu jogava do CRB. E quando eu podia, estava jogando futsal, misturava tudo. Era colégio com profissão, com tudo. E quando eu tinha 9 anos de idade, aí eu vim pro CRB, que foi que teve a proposta aos 14 anos pro Atlético Paranaense. Aí foi quando eu fui me profissionalizar de verdade, assinei meu primeiro contrato aos 16 anos, e foi que eu comecei jogando como meia. Não era a minha posição característica por volante. Foi aqui que eu cheguei não sabendo marcar, não sabia as minhas características como volante que eu tenho hoje. Foi que o professor aqui do Atlético começou a pegar bastante no meu pé para mim começar a criar essa característica, o hábito de marcar. E foi quando ele me colocou de volante, que aí foi que eu deixei um pouco de ser ofensivo e comecei a ter minha parte defensiva, que é o volante, ajudar na marcação, a parte defensiva. E foi ao decorrer que eu comecei a gostar da minha posição, comecei a me adaptar a essa posição e hoje eu não me vejo em outra. Claro que se me precisar de outra posição, claro que eu vou exercer da melhor maneira possível, mas eu me sinto melhor jogando de volante, até pelas características que eu criei jogando no meu dia a dia dentro do clube. Hoje em dia até o teu forte é a marcação, né? Que chega no carrinho, não tem medo de bola. Então, o primeiro time que você jogou profissionalmente foi o Atlético Paranaense mesmo. Atlético, então. Uhum. E foi difícil acostumar com o filho de Curitiba, já que você veio de uma região mais quente, né? Assim, no começo, apesar de toda a motivação que eu saí de lá de Maceió para chegar aqui e fazer o meu melhor para que eu pudesse corresponder à altura que o clube tinha depositado toda a confiança em mim, eu sofri bastante, né? Porque eu vim na cidade muito quente, vim jovem, só sem meus pais, e foi que eu pude realmente deixar um pouco de lado esse negócio do frio, que eu sofri muito, e eu fui obrigado a me adaptar, a fazer tudo que poderia, né, para que eu possa exercer o meu melhor futebol dentro de campo. Uhum. Até esses tempos atrás estava esse friozinho de novo. Estava muito frio mesmo. E as suas inspirações no mundo do futebol, internacionalmente e nacionalmente? Então, sempre a gente acompanha os futebol tanto no Brasil como no cenário mundial, né, que é a Europa, que é hoje que a gente tem como espelho no futebol. A gente procura sempre estar vendo nossos atletas das nossas posições para que nós possamos estar sempre evoluindo em todas as áreas, em todos os sentidos, tanto só profissionalmente, mas a característica como que leva o atleta profissionalmente não é só estar dentro de campo querendo evoluir, crescer, mas sim também no dia a dia, o que ele faz para que ele possa estar tendo seu melhor desempenho dentro do futebol. E abordando já nessa parte aí de desempenho, como que são as preparações físicas, psicológicas, e no meio do campo lá você tem alguma mania, alguma coisa assim que você tem uma crença, algo assim, uma superstição? Então, manias, costumes eu não sou muito de ter, mas sou evangélico, sempre coloco primeiramente Deus acima de tudo, que é com que eu acredito que com a fé que eu tenho em Deus, Ele me dá força, tranquilidade, por causa que futebol não é só jogar, né? É muito de motivacional, é muito de psicológico, tudo que gera em volta, sua relação familiar, você tem que estar bem em todas as áreas para que você possa exercer o melhor futebol dentro de campo. Principalmente a cobrança da torcida também. Uhum. Então, essa parte da cobrança da torcida, isso envolve muito o fator psicológico, né? Que você precisa estar muito bem no seu psicológico para que possa exercer o seu, que não é só chegar lá e fazer. Uhum. Você tem que estar bem psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, em todas as áreas. Isso gera
um sistema por trás de tudo isso, né? O clube tem várias funções em trazer psicólogos, em trazer profissionais para que nós possamos estar o mais tranquilo possível dentro de campo para que a gente venha exercer o nosso papel. Então, Otávio, mudando um pouco de assunto agora, né? Queria te fazer uma pergunta, que eu sei que é difícil conciliar o futebol com estudos, você tem que estar viajando sempre, treinando sempre. Mas assim, você já pensou em fazer uma faculdade ou no futuro fazer uma faculdade? Eu sei que é complicado, mas que nem o Sócrates, né, fez medicina. Até o próprio goleiro do Atlético, o Renan Rocha, ele fazia educação física enquanto jogava no Atlético. Então, é muito raro você ver um atleta profissional estar fazendo faculdade e exercendo a sua profissão. Assim, claro que eu sempre soube que o estudo é muito importante, independente do que você faça, você tem que ter os estudos. Eu sempre coloquei na minha cabeça que queria terminar o ensino médio e depois focar para o futebol. Para futuramente eu precisar fazer uma faculdade, alguma coisa, eu já ter o básico que é o ensino médio. E sobre, assim, faculdade, você vê hoje na base, muitos tentam até começar a fazer faculdade, mas quando chega no profissional, é muito difícil, você não consegue conciliar as duas coisas. Por causa que faculdade você tem que estar o dia a dia, você tem que ter o seu trabalho fora depois para estar fazendo os estudos. E o futebol também precisa disso. Então você viaja bastante, é muito difícil você conciliar. Por isso que eu também nunca tive esse meu lado querer, vou terminar e vou estudar, porque até também eu nunca gostei muito de estudar, meu negócio sempre mesmo foi jogar bola, isso que foquei na minha vida, na minha carreira. Depois que eu terminar, quem sabe eu possa estudar, mas hoje nunca tive isso em mente, não. Você já teve alguma lesão, alguma coisa que te assustou, que te deixou te deixou afastado da carreira mesmo, que deixou um tempo sem trabalhar? Então, graças a Deus, eu fui um atleta que sempre passei muito pouco no departamento médico. Nunca tive nenhum tipo de lesão. Claro que às vezes toma uma pancada e a gente precisa ter o tratamento, mas nunca fui de ficar tempos parado no departamento médico por conta de lesão nenhuma. E isso ajuda muito na carreira profissional, né? Que atleta que quanto menos ele se lesiona, maior vai ser o seu rendimento dentro de campo. E Otávio, você falando, né, que não teve lesão e tal, você joga no Atlético Paranaense, que é um dos centros de referência, né, do país em termos de preparação dos atletas, né? Tanto antes do jogo, pós-jogo, né? Mas tem algum time que você gostaria de jogar no Brasil ou fora do Brasil? E por quê? Se teria algum? Então, sem dúvida, o Atlético Paranaense é um clube referência no Brasil hoje em termos de estrutura e qualidade de trabalho. Mas claro que tem clubes que a gente sempre tem o sonho de criança de um dia jogar, né? Os grandes clubes do Brasil, tem vários como citar, como Corinthians, Flamengo, São Paulo, são o Grêmio, o Inter, sempre os grandes do cenário brasileiro a gente tem um sonho de jogar, como se na Europa também, Barcelona, Real Madrid, Milan, esse time grande. Agora sim, se eu puder escolher, eu prefiro que sempre que o clube que tem interesse em mim, eu possa jogar lá, não eu querer falar, eu quero ir para esse clube. Aquele clube que der mais condições de trabalho, melhor condição financeira, é o clube que eu quero jogar sempre. Tá certo. Agora, sobre sonhos, o que você diz sobre o pessoal que está iniciando nessa carreira? Qual conselho que você daria para eles? Assim, se falar sobre sonhos, isso todo atleta já nasce com dentro dele o desejo de querer jogar futebol, de buscar futebol. É muito difícil, a gente sabe que futebol são poucos, de milhões no Brasil, poucos são escolhidos, até porque só são 10 que estão em campo. E todo sonho do brasileiro já nasce, às vezes nem o próprio jovem que quer, mas os pais que já incentivam, já querem colocar ele a jogar futebol, né? Então isso eu falo, o conselho que eu dou é que queira, seja um desejo seu próprio, para que você sempre busque os objetivos, concilie não só o futebol, mas seja também um homem, para que possa ter mais facilidade, mais desejo dele mesmo próprio, para que ele possa se profissionalizar e fazer o seu melhor papel. Otávio, teve alguma partida marcante para você na sua vida? Então, a partida marcante para mim foi esse ano contra a equipe do Criciúma, que foi um jogo de reinauguração da arena, a estreia do Walter, e eu pude fazer o meu primeiro gol como profissional, e foi na equipe, no jogo que a gente decidiu praticamente a nossa classificação para a semifinal da Primeira Liga. Foi um jogo que eu fiquei muito feliz, toda a equipe saiu e ficou com certeza marcado, não só para mim, mas também creio que para os torcedores, para todo o atleta do clube, ficou marcado vou levar por muito tempo na minha carreira.
E com você, já aconteceu alguma coisa inusitada no meio do campo, que nem como com o Ronaldo? Ele acabou fazendo xixi no meio do campo. Nunca aconteceu comigo, não. Perdeu a chuteira, uma coisa assim, nada, nunca. Graças a Deus, não, né? Tomara Achou que não nenhuma perca, né? correntinha. Tomara que nunca aconteça. Já passou algum susto no meio de campo, assim, também? Alguém chegar e dar um carrinho mais forte, você achar que tivesse quebrado a perna, uma coisa assim? Comigo não, mas com a companheiro de trabalho, com a equipe adversária, foi até na saída de bola do Everton, aconteceu que ele bateu a cabeça na perna do Everton e consequentemente no chão, e ele passou por um problema, acho que ficou uns dias sem conseguir treinar por conta dessa pancada na cabeça, né? Uhum. E no momento a gente ficou muito preocupado foi uma cena forte. É uma situação perigosa, né? Uhum. Tá, e algum hobby fora do campo você possui? Gosta de pintar, tocar violão, guitarra, gaita? Pior que, assim, a única coisa que eu faço fora de campo às vezes, vou no shopping brincar de basquete. Opa, aí beleza. Sério, lá na loja de games lá, fico com alguns companheiros de Melhorou trabalho ainda. meu, a gente fica brincando. É mais fora do esporte mesmo. Verdade. Ah, então é games, então melhorou. Bom, Otávio, então pra finalizar o nosso debate, se você não fosse jogador, o que provavelmente você faria da vida? Por incrível que pareça, até os próprios técnicos nossos, eles ficam perguntando: e o que você faria se não fosse jogador? Aí a gente sabe, não tem o que responder, cara. A nossa vida toda, eu principalmente, já iniciei desde 6 anos de idade brincando nas escolinhas, só futebol. Coloquei como meta, objetivo na minha carreira, na minha vida, de querer ser jogador de futebol, e fui em busca, fui atrás, e graças a Deus consegui realizar o meu sonho. Uhum. Tá certo então, Otávio. A gente tá ficando já no finalzinho do programa. Você gostaria de deixar algum recado pra alguém, um abraço? Fique à vontade. Só tenho que agradecer o convite, agradecer esse momento aqui com todos vocês, apesar da brincadeira, de tudo que aconteceu. Muito feliz de poder estar ajudando vocês no trabalho que vocês estão exercitando aqui dentro. E um prazer enorme. Gostaria muito de poder voltar aqui neste bate-papo com todos vocês. Muito obrigado, Otávio. A gente que agradece você, né, por prestigiar nosso programa aqui. Muito obrigado, Otávio. Eu sei que os nossos ouvintes amaram o programa de hoje. E o nosso debate vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima mesa redonda da Multisportes, aqui na Rádio Multi.